David Pace, Claude Lévi-Strauss, O Guardião das Cinzas. Capítulo 4. Ecos de Rousseau. Abre aspas, citação de Lévi-Strauss, de Tristes Trópicos. Rousseau, nosso mestre. Rousseau, nosso irmão. Fim da citação. Nos capítulos anteriores, reconstituímos o padrão do pensamento de Lévi-Strauss em 3 níveis diferentes. O da sociologia do conhecimento, em que examinamos as 2 faces que ele apresentou à classe intelectual francesa contemporânea. O da psicologia, em que descobrimos o desejo de parecer forasteiro e a necessidade de afastar-se de seu ambiente. E o das imagens concretas, em que encontramos seu universo dividido entre um passado idílico e harmonioso e um presente caótico e destrutivo. Devemos agora passar para o nível das ideias conscientes e dos argumentos explícitos, embora não seja surpresa constatar que aqui também encontraremos uma crítica formal à civilização ocidental e aos seus valores. Talvez essa crítica possa ser mais bem tratada por meio da teoria do conhecimento de Lévi-Strauss. Quando, certa vez, lhe perguntaram qual era a ferramenta básica de seu trabalho, respondeu muito simplesmente, abre aspas, distância, fecha aspas. Tal resposta pode ser considerada uma afirmação racional de seu trato com a epistemologia. Para Lévi-Strauss, o conhecimento sempre foi o resultado do encontro de um outro. Enquanto permanecemos presos a pressuposições de nossa própria cultura, o verdadeiro conhecimento não se faz. Somente pela distância entre o nosso próprio meio e o seu conceito de realidade, poderemos começar, de fato, a conhecer o mundo ou a nós mesmos. Ao tomar essa posição, Lévi-Strauss estava rejeitando a tradição cartesiana, segundo a qual poderíamos encontrar o conhecimento voltando-nos para dentro de nós mesmos. Acreditava que, na melhor das hipóteses, como na filosofia de Kant, a introspecção ainda era incapaz de reconhecer os limites de uma perspectiva cultural particular. Na pior, ela degenerava para o auto-engano e para, abre aspas, a metafísica amadora superficial, fecha aspas, que ele criticara em seus ataques ao existencialismo e à fenomenologia. Em sua opinião, a verdadeira consciência de si mesmo só podia ser conseguida por meio de um encontro com o não-eu de outra cultura. Na verdade, foi esse encontro que lançou o pensamento ocidental no caminho que levava às ciências humanas modernas. Os clássicos, que deram ao começo da Renascença um outro limitado, foram substituídos no século XVI por narrativas de viajantes que apresentaram os europeus a outras culturas contemporâneas. Lendo essas narrativas, escritores como Rabelais e Montaigne puderam lançar as sementes da dúvida e da indagação responsáveis pelo advento das filosofias do século XVIII de Montesquieu, Diderot e Rousseau. Portanto, segundo Lévi-Strauss, as narrativas, abre aspas, dos explorados foram a origem da consciência antropológica dos tempos modernos. Foi sob a influência involuntária dos índios do Novo Mundo que a filosofia moral e política da Renascença tomou o rumo que levou à Revolução Francesa, fecha aspas. Para Lévi-Strauss, a antropologia era o ponto culminante dessa tendência secular, representando muito simplesmente, abre aspas, a ciência da cultura vista de fora, fecha aspas. Logo, a própria essência da antropologia forçava o etnólogo a afastar-se da cultura ocidental e a questionar os seus valores. Lévi-Strauss entendia que todo antropólogo teria de recriar o processo por que passara a civilização inteira, pois, abre aspas, a pesquisa de campo com que começa toda a carreira antropológica é a mãe e a ama de leite da dúvida, fecha aspas. Lévi-Strauss também achava que esse encontro estava se tornando cada vez mais difícil. Afinal, o impacto da tecnologia
e as doenças ocidentais reduziram muito o número de sociedades primitivas, e as que restavam à beira da extinção empobreciam, em geral, física e culturalmente. Durante as décadas de 50 e 60, Levi-Strauss tentou conscientizar os seus contemporâneos da importância mundial e histórica da destruição das culturas não ocidentais. Concentrando-se na América do Sul, salientou que, nos primeiros anos 50 deste século, pelo menos 15 idiomas indígenas desapareceram completamente nessa região. Só no Brasil, quase 90 tribos foram extintas ao longo desses anos. Apenas 30 sociedades indígenas permaneceram fora da influência da civilização ocidental até os anos 60. Em uma palestra na instituição Smithsoniana, em 1966, ele tentou transmitir ao público a importância desse grande acontecimento na história mundial. Abre aspas, suponhamos que os astrônomos nos avisassem que um planeta desconhecido se aproximava da Terra e ficaria muito perto durante 20 ou 30 anos, desaparecendo depois para sempre. A fim de aproveitarmos essa oportunidade única, não seriam poupados esforços ou dinheiros para construir telescópios e satélites especialmente projetados para esse fim. Não deveria ser feito o mesmo numa época em que a metade do gênero humano, apenas recentemente reconhecida como tal, ainda está tão perto da outra metade, cujo estudo, exceto pelos homens e pelo dinheiro, não é um problema, apesar de logo ser para sempre impossível? Se o futuro da antropologia pudesse ser visto sob essa luz, nenhum estudo pareceria mais urgente ou importante. As culturas nativas desintegram-se mais depressa do que os corpos radioativos. E a Lua, Marte e Vênus ainda estarão à mesma distância da Terra quando o espelho que outras civilizações ainda erguem para nós terá ficado tão longe dos nossos olhos que não importa o quanto sejam caros e elaborados os instrumentos à nossa disposição, nunca mais poderemos reconhecer e estudar tal imagem de nós mesmos. Fecha aspas. A profunda consciência de que as sociedades primitivas estavam desaparecendo, de que os espelhos culturais em que a sociedade ocidental durante tanto tempo se vira refletida estavam sendo destruídos para sempre, deu a Levi-Strauss a visão organizadora central para grande parte de seu trabalho. Uma sensação de perda e uma convicção de que a sociedade ocidental fora culpada de um genocídio cultural tomaram forma em seus livros, dando-lhes caráter moral muito diferente dos de seus colegas de séculos transatos. Levi-Strauss percebeu que aumentar o número de antropólogos em trabalho de campo não impediria a inevitável desintegração das pequenas sociedades não ocidentais. Ironicamente, o próprio processo de busca do outro cultural estava ligado à sua destruição, e os primeiros exploradores que deram aos europeus as primeiras informações sobre culturas exóticas também ajudaram a espalhar as doenças que enfraqueceram ou destruíram as sociedades que visitaram. E o trabalho de campo antropológico dos séculos XIX e XX desenvolveu-se na crista da onda de uma expansão econômica que terminou o trabalho de destruição cultural começado pelas epidemias mais antigas. Esse processo limitou em muito a capacidade do antropólogo de conhecer outras culturas. Os primeiros exploradores conseguiram observar as culturas do Novo Mundo antes de elas serem destruídas. Mas, como o contato era muito incipiente para eles, não tiveram os instrumentos intelectuais necessários para compreender o que se passava diante de seus olhos. Em contrapartida, os antropólogos de nosso século têm uma metodologia complexa para entender as culturas não ocidentais, embora o processo de interação que lhes permitiu desenvolvê-la tenha também destruído as sociedades que queriam compreender. Assim, para Levi-Strauss, a interação cultural foi restringida por um paradoxo inevitável. Abre aspas. Quanto menos as culturas humanas puderam comunicar-se entre si,
e, portanto, corromper-se pelo contato, menos os seus emissários puderam perceber a riqueza e a importância dessa diversidade. No final, eu sou prisioneiro de uma dicotomia. Ou sou um viajante do passado deparado com um espetáculo prodigioso a que presto pouca ou nenhuma atenção, ou que, pior ainda, me desperta um sentimento de desprezo ou aversão. Ou sou um viajante moderno correndo atrás dos vestígios de uma realidade desaparecida. Em qualquer um dos casos, saio perdendo. Fecha aspas. Levi-Strauss achava que, infelizmente, os europeus estiveram tão obcecados pelo poder que não aproveitaram totalmente as oportunidades limitadas que lhes foram oferecidas nos termos dessa necessidade cultural de difícil satisfação. Movidos pelo desejo de recriar o mundo à sua própria imagem, eles destruíram voluntariamente a maioria das sociedades tecnologicamente primitivas do planeta e prepararam o caminho para uma nova era de monocultura. O conceito de conhecimento do antropólogo acrescentou outra dimensão à sua reação contra a imposição da monocultura. Se houvesse apenas uma forma de cultura, não haveria espaço para obtermos uma perspectiva de nossos próprios valores e crenças, e o caminho para um verdadeiro autoconhecimento poderia ser fechado para sempre. Obviamente, tal argumento filosófico estava ligado aos profundos sentimentos pessoais de alienação de Levi-Strauss e ao seu medo de sufocação cultural. Ele foi além do papel de cientista ou sábio e falou como crítico social, moralista ou até mesmo um profeta. De pé sobre as ruínas das culturas não ocidentais, como um Jeremias do século XX, denunciou os pecados de seu próprio povo. Disse que os restos culturais ainda encontrados nas regiões de difícil acesso da terra eram um testemunho do poder de destruição do Ocidente. E mesmo nessas condições, o que restou das culturas primitivas ainda oferecia aos europeus um espelho que lhes revelava um rosto secreto. Abre aspas. Para nós, europeus e seres terrenos, escreveu Levi-Strauss em Tristes Trópicos, a aventura no coração do novo mundo significa, em primeiro lugar, que ele não é o nosso mundo e que somos responsáveis pelo crime de sua destruição. Além disso, significa que nunca haverá outro. Regressando a nós mesmos por essa confrontação, saibamos, pelo menos, exprimi-la em seus termos iniciais. Num local, e referindo-nos a um tempo em que o mundo perdeu a chance que lhe foi oferecida de escolher entre suas missões. Fecha aspas. Para Levi-Strauss, os europeus contemporâneos tentavam evitar uma dolorosa confrontação com a própria identidade. Os viajantes ainda voltavam para a Europa falando de culturas exóticas e atraindo multidões. Mas o que eles diziam era mentira, de certo modo menos verdadeiro do que a lenda de Prester John ou das 7 cidades de ouro. As histórias fabulosas dos primeiros exploradores eram, ao menos, possibilidades. Sempre havia a chance de algum explorador sortudo velejar para a enseada certa ou entrar no vale certo e descobrir uma civilização que superava os sonhos mais loucos dos europeus. Entretanto, falar de civilizações exóticas no século XX era uma fraude. Não mais havia no planeta qualquer possibilidade de existência de uma outra civilização completamente desenvolvida e independente. As histórias dos viajantes apenas perpetuavam a mentira de que o exótico ainda existia. Mediante uma espécie de magia negra, eles tentavam esconder que a maioria das sociedades indígenas da Terra haviam sido destruídas. Portanto, segundo Levi-Strauss, abre aspas, os relatos de viagens produzem a ilusão de que não mais existe, mas devia ainda existir para escaparmos à triste evidência de estarem passados 20.000 anos de história. Não há mais nada a fazer. A humanidade organizou-se em uma monocultura. Prepara-se para produzir civilização em massa,
como beterraba. Daqui por diante, suas refeições passarão a ser constituídas por esse prato único. Fecha aspas. Ao contrário dos conferencistas populares nos anos 50, Levi-Strauss achava que voltara de suas viagens com muito pouco. Abre aspas. É possível que eu, o experiente predecessor desses exploradores da selva, tenha sido o único a voltar com nada, além de um punhado de cinzas? Será minha a única voz a proclamar o fim da fuga? Como o índio do mito, fui até onde a terra permite, e quando cheguei no fim do mundo, interroguei os seres e as coisas, encontrando apenas desapontamento. Fecha aspas. Abre aspas. Ele permaneceu lá, em lágrimas, rezando e se lamentando. E, ainda assim, não ouviu nenhum som misterioso, nem foi adormecido por ser transportado durante o sono ao templo dos animais mágicos. Não podia haver para ele a menor dúvida. Não recebera nenhum poder de ninguém. Fecha aspas. Nada restou a Levi-Strauss, além do exame minucioso das cinzas do passado e da tentativa de reconstrução do outro, com os fragmentos do exótico que haviam, de algum modo, sobrevivido à expansão da cultura ocidental. Abre aspas. É assim que eu me vejo. Fecha aspas. Escreveu em Tristes Trópicos. Abre aspas. Um viajante, um arqueólogo do espaço, tentando em vão reconstruir o exótico com a ajuda de fragmentos e ruínas. Fecha aspas. A tristeza com que Levi-Strauss via o mundo contemporâneo levou-o muito naturalmente a procurar uma fuga simbólica, identificando-se com figuras do passado. Ele parece ter procurado, consciente ou inconscientemente, compensar a perda do exótico, enchendo seus próprios relatos etnográficos de referências aos primeiros exploradores do Brasil. Uma tentativa de identificar suas próprias experiências com a dos viajantes dos séculos XVI e XVII, que pode ser vista, por exemplo, nas descrições que faz de seu encontro com os Tupi-Kawahibi. Os Tupi foram uma das primeiras tribos observadas pelos europeus no Brasil. Quando Levi-Strauss descobriu um grupo isolado de seus descendentes, imaginou que recriava magicamente as trocas culturais de um século antes. Abre aspas. Ser, talvez, o primeiro a penetrar uma aldeia tupi ainda intacta era dar as mãos ao longo de 400 anos a Lehi, Staden, Soares de Souza, Tever e até mesmo Montaigne, que no capítulo sobre canibais, em seu Ensaios, refletiu sobre uma conversa com alguns índios tupi que encontrou em Rouen. Fecha aspas. Levi-Strauss, porém, achava impossível manter por muito tempo o sentimento de comunhão com os primeiros exploradores. Por toda parte ao seu redor havia evidências de que o mundo que eles descreveram não existia mais. E para dar-se provas do fato, ele tinha apenas de comparar as descrições da boa saúde dos tupis no século XVI com as pessoas atormentadas por doenças que ele encontrou. Levi-Strauss foi forçado a reconhecer que as experiências dos primeiros exploradores nunca poderiam ser recriadas. Abre aspas. O que eles viram naquela época, concluiu tristemente, nossos olhos nunca verão de novo. As civilizações das quais eles foram os primeiros observadores desenvolveram-se ao longo de duas linhas diferentes da nossa, mas, apesar disso, atingiram a plenitude e a perfeição total compatíveis com a sua natureza, enquanto as sociedades que hoje podemos estudar em condições sob as quais seria uma ilusão compará-las com as que prevaleceram há 4 séculos, não são mais do que corpos debilitados e formas mutiladas. Apesar das enormes distâncias e de todos os tipos de intermediários, eles foram esmagados pelo desenvolvimento da civilização ocidental, o cataclismo monstruoso e incompreensível que acabou com uma grande e inocente parte da humanidade. Fecha aspas. No entanto,
Se a tentativa de Levi-Strauss de promover uma comunhão com os primeiros exploradores acabou fracassando, o mesmo não pode ser dito de seus esforços para identificar-se com outra figura do passado, Jean-Jacques Rousseau. Apesar dos 200 anos que separam seus nascimentos, os dois pensadores franceses tinham muito em comum. Em um nível pessoal, partilhavam tal amor à solidão, que às vezes beirava a misantropia, e ambos procuravam conforto na música e na contemplação da natureza. Alienados de sua própria sociedade, criticaram veemente os valores ocidentais, e ao combinar os papéis do cientista social e da moralidade, produziram biografias eloquentes, bem como estudos mais precisos do comportamento humano. Até mesmo as suas teorias antropológicas assemelham-se bastante, já que ambos se preocupavam muito com o efeito da linguagem sobre o pensamento e o relacionamento entre a natureza e a cultura. Portanto, não é de estranhar que os livros de Levi-Strauss estejam recheados de citações de Rousseau e que nenhuma outra figura de séculos pretéritos tenha tido papel tão importante na formação de seu pensamento. Em Tristes Trópicos, permitiu-se falar com entusiasmo exagerado sobre seu grande predecessor. Abre aspas, Rousseau, nosso mestre, Rousseau, nosso irmão, por quem demonstramos tanta ingratidão, mas a quem poderia ser dedicada cada página deste livro, caso a homenagem não tivesse sido indigna de sua ilustre memória. Fecha aspas. Talvez a importância de Rousseau para Levi-Strauss possa ser mais bem compreendida se compararmos a crítica social de ambos. Levi-Strauss achava que a sua crítica da sociedade ocidental era uma continuação do trabalho de Rousseau e, de fato, há muitas semelhanças de estilo e conteúdo na teoria social dos dois autores. Em Discursos sobre as Ciências e as Artes, de Rousseau, podemos encontrar, por exemplo, a mesma preferência por grupos sociais pequenos e por interações humanas diretas, sem intermediários, já descobertas em Levi-Strauss. Abre aspas. Antes de a arte ter definido os nossos costumes e ensinado as nossas emoções a falar uma língua afetada, escreveu Rousseau, nossos hábitos eram simples e naturais, e as diferenças de comportamento anunciavam ao primeiro olhar as diferenças de caráter. Hoje, quando a observação atenta e sutil e um bom gosto cortês reduz a arte de agradar a uma ciência, uma uniformidade infame e enganadora reina em todos os nossos costumes, e todas as mentes parecem forjadas no mesmo molde. Tanto Rousseau quanto Levi-Strauss reagiram às falhas observadas na vida contemporânea, questionando o valor da própria civilização. Rousseau argumentou que o avanço das artes e da ciência no Egito, na China, na Grécia e em Roma levara à destruição das virtudes morais dessas nações. Abre aspas. As pessoas sabem de uma vez por todas que a natureza quis protegê-las do aprendizado, como a mãe arranca a arma perigosa das mãos de seu filho. Os homens são perversos, podiam ser piores se conhecessem a adversidade. Fecha aspas. Como temos visto, Levi-Strauss revelou esses mesmos sentimentos em seus comentários sobre a arte. Porém, um paralelo ainda mais impressionante ao ataque de Rousseau à cultura pode ser visto na crítica que fez à arte de escrever. Atacando o que era talvez a característica mais consagrada da civilização, Levi-Strauss voltou à iconoclastia do discurso sobre as ciências e as artes.
Levi-Strauss começou sua crítica à arte de escrever, minimizando as vantagens que a nossa espécie obteve dessa habilidade. Negou que as palavras escritas fossem necessárias para o avanço cultural, salientando que algumas das melhores produções literárias de todos os tempos existiram durante gerações como poesia oral antes de serem transcritas, e argumentou que, até mesmo nas áreas da ciência e da tecnologia, a importância da escrita fora muito exagerada. Os maiores progressos do homem no controle do meio ambiente vieram com o desenvolvimento da agricultura, da zootecnia e da metalurgia durante a Revolução Neolítica, muito antes da invenção da escrita. É claro que a palavra escrita foi necessária para as modernas revoluções científica e industrial, mas ele insistiu em que esses avanços foram apenas subprodutos secundários da escrita e nada tinham a ver com o motivo real da sua existência. Para ele, a verdadeira função da escrita não era o avanço literário ou científico. Descobrindo seu significado oculto durante o trabalho de campo, quando um chefe, Nambiquiwara, particularmente inteligente, tentou usá-lo, assim como sua expedição, para enfeixar maiores poderes. Após observar o antropólogo tomando notas, o chefe achou que podia beneficiar-se com essa tecnologia ocidental e, apesar de ser analfabeto e nunca ter conhecido o conceito da escrita, pediu papel emprestado aos europeus e começou a rabiscar nas páginas garatujas sem sentido. Dali em diante, ao dirigir-se ao seu povo, passou a levar consigo aquelas folhas e a dar aos seus discursos o ar de pronunciamentos oficiais. A impressão que Levi-Strauss teve foi a de que esse esperto Nambiquiwara revelara a verdadeira função da escrita, isto é, a opressão social, percebendo imediatamente como ela dá a alguns indivíduos poder sobre outros. E baseado nessa compreensão, Levi-Strauss formulou, ao generalizá-la, uma verdade universal sobre a natureza da capacidade de ler e escrever. Abre aspas. Se a minha hipótese estiver correta, temos de admitir que a função principal da comunicação escrita é facilitar a submissão. O uso da escrita para objetivos desinteressados, para gratificação intelectual ou estética, é uma consequência secundária e muitas vezes isso serve para reforçar, justificar e ocultar os seus outros usos. Fecha aspas. Em apoio à suposição formulada, Levi-Strauss argumentou que a invenção da escrita tendeu a coincidir historicamente com o desenvolvimento social e a estratificação econômica. No Mediterrâneo Oriental, e na China e América Central, o estabelecimento de sociedades hierárquicas esteve intimamente ligado ao seu desenvolvimento e os impérios não literatos da África e do Peru tenderam a uma curta duração. Das tribos de Bangladesh, do Monte Chittagong, onde Levi-Strauss observou que o escrevente da aldeia também era o usurário da comunidade, até a Europa do século XIX, na qual o movimento para a alfabetização em massa foi acompanhado pelo serviço militar e pela proletarização universal. Abre aspas, a única realidade sociológica que acompanhou a escrita foi o aparecimento de divisões e separações correspondentes a castas ou regimes de classes. Fecha aspas. Logo foram, abre aspas, inventários, catálogos, censos, leis e mandados, fecha aspas, e não tratados filosóficos ou científicos que justificaram a existência da escrita. É claro que podem ser feitas sérias objeções à teoria de Levi-Strauss sobre a escrita, mas o tom do argumento e a ênfase na escrita como uma falsa mediação entre os indivíduos realmente ilustram a afinidade entre o seu pensamento e o de Rousseau. Para ambos,
As conquistas da civilização estavam inevitavelmente ligadas à perda de uma inocência primitiva e à criação de uma falsa mediação entre os indivíduos. Em um ensaio sobre o lugar da antropologia nas ciências sociais, Levi-Strauss atacou a não autenticidade das sociedades civilizadas em termos que refletem uma versão atualizada das ideias de Rousseau. Abre aspas. Hoje em dia, nossas relações uns com os outros baseiam-se apenas parcialmente na experiência global, a compreensão concreta de uma pessoa por outra. Elas são, em grande parte, o resultado de um processo de reconstrução indireta mediante documentos escritos. Não estamos mais ligados ao nosso passado por uma tradição oral, contadores de histórias, padres, sábios ou pessoas mais velhas, mas por obras empilhadas em livrarias, com as quais procuramos, com extrema dificuldade, formar uma imagem de seus autores. E nós nos comunicamos com a grande maioria de nossos contemporâneos por meio de todos os tipos de intermediários, documentos escritos ou mecanismos administrativos, que, sem dúvida, ampliam muito os nossos contatos, embora, ao mesmo tempo, os tornem um pouco falsos. Fecha aspas. A falta de autenticidade de que falava Levi-Strauss, considerada por ele consequência inevitável do desenvolvimento das instituições humanas, lançou as bases para a opressão política. Quando a aldeia é substituída pela cidade, abre aspas, os seres humanos se unem ou se separam mediante intermediários, órgãos administrativos e grupos ideológicos, fecha aspas. A política torna-se uma questão não de confrontação pessoal, mas de ideologias impessoais, e o passado é resgatado com as histórias oficiais e não com as lembranças pessoais. O palco foi preparado para manipulações políticas em grande escala e repressão social. Tal interpretação das origens da opressão teria parecido bastante familiar a Rousseau. Em Do Contrato Social, a crítica, a representação de supremacia e a preocupação com a vontade geral estavam intimamente ligadas à sua crença de que os relacionamentos pessoais diretos devem formar as bases da vida política, um ideal que lembra tanto o de Levi-Strauss e que foi revelado muito claramente na dedicatória que fez em discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Abre aspas, se eu tivesse de escolher o meu local de nascimento, teria escolhido uma sociedade de tamanho restrito pela extensão das capacidades humanas, isto é, pela possibilidade de ser bem governada e na qual, cada um ocupando a posição adequada para si mesmo, ninguém se sentiria forçado a confiar a outros a função de que for incumbido. Um estado no qual, com todos os indivíduos se relacionando uns com os outros, nem as tramas perversas do vício e nem a modéstia da virtude poderiam escapar à observação e ao julgamento do público, e no qual esse hábito simpático de ver e conhecer uns aos outros faz do amor pelo país um amor pelos seus cidadãos, em vez de pelo seu solo, fecha aspas. Tomando como base passagens como essa, pareceria bastante razoável aceitar as afirmações de Levi-Strauss de afinidade com Rousseau. E como ele queria estabelecer elo ainda mais substancial com o escritor do século XVIII, procurou então lançar Rousseau como fundador da antropologia moderna e seu próprio predecessor direto. Para provar os seus argumentos, Levi-Strauss disse que o interesse de Rousseau pelas narrativas dos viajantes contemporâneos e pelos costumes populares europeus provava que ele fora um proto-antropólogo. Em discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, que Levi-Strauss descreveu como o primeiro tratado antropológico em língua francesa, Rousseau sugerira que os grandes filósofos e cientistas da Europa dessem a volta ao mundo para observar os costumes de outros povos. Abre aspas, não são etnologia contemporânea, fecha aspas,
Perguntou Levi-Strauss, abre aspas. Seus programas e métodos que vemos resumidos aqui, fecha aspas. Além disso, Levi-Strauss tentou identificar Rousseau com sua própria orientação metodológica em relação à antropologia. Em seu ensaio sobre a origem das línguas, Rousseau escrevera, abre aspas, quando queremos estudar os homens, é preciso olhar para perto, mas, para estudar o gênero humano, temos de aprender a olhar para longe. É preciso primeiro observar diferenças para depois descobrir semelhanças. Fecha aspas. Levi-Strauss considerava a observação de Rousseau prova do compartilhamento de sua crença de que o intercâmbio cultural era necessário para o verdadeiro conhecimento de si próprio. É claro que Levi-Strauss se deparou com o fato de Rousseau nunca ter deixado a Europa para observar diretamente outras culturas, mas contornou essa dificuldade dizendo que Rousseau compensara sua incapacidade de viajar conduzindo experiências mentais complexas e sofisticadas. Essas experiências, apresentadas em O Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, permitiram a Rousseau livrar-se de alguns dos preconceitos de sua própria sociedade e chegar à compreensão mais ampla da espécie humana. Levi-Strauss chegou a descrever as experiências mentais de Rousseau como sinais das afinidades de seu predecessor com a teoria antropológica moderna, argumentando que, numa época em que outros pensadores sociais ainda estavam obcecados com a reconstrução das origens históricas da sociedade por intermédio do conceito de um estado natural, Rousseau já se movia na direção dos tipos de modelos teóricos usados pelos sociólogos do século XX, e provava o que pensava lançando mão de uma passagem de discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, em que Rousseau escrevera, abre aspas, não é preciso considerar os estudos que podemos fazer sobre esse assunto verdades históricas, mas apenas raciocínios hipotéticos e condicionais, mais próprios para esclarecer a natureza das coisas do que para demonstrar as suas verdadeiras origens, raciocínios como os feitos todos os dias por nossos físicos no que diz respeito à formação do mundo. Fecha aspas. O desejo de apresentar o hipotético em vez do histórico era para Levi-Strauss o que tornava Rousseau diferente de outros filósofos do século XVIII. Diderot e quase todos os seus contemporâneos achavam que o estado natural era uma realidade histórica, que um dia existira um homem natural a quem a sociedade sobrepusera um homem artificial. Levi-Strauss escreveu que, para esses pensadores, a história subsequente foi uma luta entre o natural e o artificial dentro de cada indivíduo. Levi-Strauss considerava o conceito de homem natural absurdo. O próprio conceito de humanidade está vinculado à linguagem, e a linguagem é inconcebível sem a sociedade. Para ele, Rousseau não caíra nessa armadilha, pois seu estado natural era uma experiência mental na qual ele examinava como poderia ter sido a vida humana se fossem retirados certos elementos da cultura. Ele não afirmou que tal estado realmente existira, nem sequer que era possível. Disse apenas que era útil conduzir essas experiências mentais para aclarar nossas ideias sobre o comportamento humano. Entretanto, apesar da definição de Levi-Strauss dos escritos de Rousseau sobre o estado natural como exemplos de construção de modelos abstratos, é óbvio que ele achava que alguns dos seus estágios hipotéticos do desenvolvimento humano se relacionavam com a verdadeira realidade humana. Em Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, Rousseau dividira o desenvolvimento do homem em 3 estágios. No primeiro, nossa espécie existira em um estado natural puro, em que não havia quaisquer vínculos sociais entre as pessoas. As ações humanas eram determinadas apenas pelos instintos naturais de autopreservação e piedade. No terceiro estágio, a civilização era totalmente dominante
e a vida social caracterizada pela opressão causada pela criação da propriedade. Entre esses dois extremos, porém, havia outro estágio em que uma cultura simples fora formada e no qual os rudimentos da tecnologia foram desenvolvidos e a invenção da metalurgia e da agricultura ainda não tinha provocado grande desigualdade social. Esse estado intermediário era o preferido de Rousseau. Abre aspas. Portanto, apesar de os homens terem passado a ter menos resistência e de seu instinto natural de piedade já ter sofrido algumas alterações, esse período no desenvolvimento das faculdades humanas, que representava o meio termo entre a indolência do estado primitivo e a petulante atividade do nosso amor próprio, deve ter sido mais feliz e duradouro. O exemplo dos selvagens, que foram quase sempre descobertos nesse ponto, parece confirmar que o gênero humano foi criado para permanecer aí para sempre, que esse estado é o verdadeiramente primitivo do homem e que todo o progresso subsequente tem sido a indicação de um grande passo na direção do aperfeiçoamento do indivíduo e, de fato, um movimento na direção da decrepitude da espécie. Fecha aspas. Lévi-Strauss gostava desse conceito de um estágio médio do desenvolvimento humano, um período intermediário ideal entre a natureza e a civilização, um estágio que ocupava posição análoga à ocupada em seu diagrama ambiental pelo campesinato europeu, colocado entre a natureza pura do interior da América do Sul e a cultura pura da Índia. Ele até mesmo achava que o conceito tinha um certo valor etnográfico correspondente às chamadas sociedades neolíticas, que desenvolveram as habilidades linguísticas e tecnológicas necessárias para exercer alguma influência sobre o ambiente, embora não se tenham comprometido tanto com o controle da natureza quanto se fizeram servos de seus próprios mecanismos políticos e econômicos. Em Tristes Trópicos, Lévi-Strauss permitiu-se elogiar esses paraísos neolíticos em termos ainda mais extravagantes do que os adotados por Rousseau. Abre aspas. Nessa idade do mito, o homem não era mais livre do que hoje, mas sua simples natureza humana o tornava escravo. Como sua autoridade na natureza se mantinha muito reduzida, ele se encontrava protegido e até certo ponto liberto pela almofada amortecedora dos seus sonhos. À medida que o sonho se transformava em conhecimento, o poder do homem aumentava, mas ao dar-nos um controle direto sobre o universo, se é que podemos usar esse termo, de que tanto nos orgulhamos, o que significa na verdade esse poder, senão a consciência subjetiva de uma fusão progressiva da humanidade com o universo físico, cujas grandes leis deterministas doravante agem sobre nós não mais como temíveis forças externas, mas por intermédio do próprio pensamento, colonizando-nos em benefício do mundo silencioso de que nos tornamos agentes? Fecha aspas. Portanto, Lévi-Strauss, a exemplo de Rousseau, via a história humana como trágica decadência. Os povos tecnologicamente primitivos haviam sido menos dependentes da natureza porque não foram forçados a distorcer sua própria espécie para mudá-la. Suas vidas e necessidades eram simples e eles não tinham que trabalhar mais do que umas poucas horas por dia para satisfazê-las. Hoje, ao final de um projeto secular para dominar a natureza, vemos as nossas vidas completamente distorcidas e pelas exigências de nosso sistema social. E ainda assim, a natureza usou o seu poder sobre nós por meio da poluição do ar e da água e da falta de espaço físico, de modo nunca experimentado pelas sociedades neolíticas. Outro sim, tanto para Lévi-Strauss como para Rousseau, a pressão demográfica havia sido o fator principal na transição da harmonia do Estado médio para a opressão da civilização. Rousseau parece ter acrescentado uma referência à população
apenas porque precisava de um Deus ex machina para explicar essa mudança aparentemente irracional. Porém, para Levi-Strauss, a demografia era tão importante que ele se podia identificar com a noção de que a civilização moderna, abre aspas, representa o que poderia ser chamado de um processo secundário, isto é, um modo de precaver-se contra os males resultantes de uma crescente pressão populacional, e de que a civilização moderna, que não é boa em si, era o remédio para uma doença. Fecha aspas. A admiração de Levi-Strauss por Rousseau atrelava-se ainda à capacidade deste de fugir do etnocentrismo de sua sociedade, de criticar os seus valores e apreciar outras culturas. Ele ficou particularmente impressionado com a receptividade que seu predecessor dedicava a outras culturas, a ponto de supor que alguns dos macacos da África e da Ásia ainda eram seres humanos peludos. Temendo inadvertidamente negar a humanidade de outra pessoa. E o erro de Rousseau também o marcou como um homem cuja compaixão ia além não só de sua própria cultura, mas também de sua própria espécie, abrangendo toda a natureza. Dada a reação entusiástica de Levi-Strauss aos escritos de Rousseau, não é de estranhar que ele tenha optado por tratar o seu predecessor não só como um modelo do passado, mas também como um profeta do futuro. Achava que a tendência de Rousseau à crítica às crenças de sua própria sociedade, sua tolerância com os valores de outros grupos sociais e sua compaixão pela humanidade, pela natureza, haviam fornecido a única direção em que nossa espécie poderia encontrar a salvação do caos do presente século. Abre aspas. Neste mundo, talvez mais cruel do que nunca para o homem, onde ocorrem todos os tipos de extermínio, massacres e tortura, agora que o horror de viver em sociedade oprime cada um de nós por meio do efeito da maior densidade populacional, que reduz o universo e não concede a nenhum ser humano um refúgio da violência abjeta, é que o pensamento de Rousseau expõe as falhas de um humanismo decididamente incapaz de começar o exercício da virtude entre os homens. Como já podemos observar, seu pensamento pode ajudar a rejeitar uma ilusão que exerce sobre nós o seu efeito mortal. O mito da dignidade exclusiva da natureza humana não foi imposto à própria natureza como uma primeira mutilação, que deve ser inevitavelmente seguida de outras? Fecha aspas. A rejeição do humanismo ocidental, que Levi-Strauss acreditava haver descoberto nos livros de Rousseau, teria papel cada vez maior em seu pensamento nos anos 70. Ele criticou veemente, abre aspas, a convicção, surgida na Renascença e nunca inibida, de que o homem, senhor e dono da natureza, existe de um lado e do outro. Há a natureza, não mais do que uma coisa, um objeto, um instrumento. Fecha aspas. Ele insistiu em que esse, abre aspas, humanismo sem lei, fecha aspas, era a causa da explosão demográfica que tanto sofrimento trouxera para os seres humanos, da poluição e da destruição de outras espécies que perturbaram o equilíbrio ecológico de todo o planeta. Para combater esse falso humanismo, ele achava que era preciso substituir as nossas noções de direitos humanos por um conceito mais amplo dos direitos de todas as espécies. Abre aspas, o único direito que podemos descrever como inalienável é o direito à vida e ao desenvolvimento livre de todas as espécies ainda representadas na Terra, pelo simples motivo de que o desaparecimento de qualquer uma delas deixa um vazio no sistema de criação que não podemos preencher. Fecha aspas. Para exprimir dramaticamente os direitos de todos os seres vivos, Levi-Strauss, em várias ocasiões, afirmou a crença de que a sobrevivência de outras espécies deveria ser tão importante para nós como a coleção das obras completas de Michelangelo, Rembrandt, Rousseau ou Kant.
Tal noção de que os impulsos expansionistas dos seres humanos devem ser mantidos dentro de certos limites é o dogma central do budismo e de outras religiões orientais, sendo também exprimida no respeito que os povos, abre aspas, primitivos, fecha aspas, demonstraram por seu ambiente, passando pelos tabus culinários e por outras, abre aspas, superstições, fecha aspas. Portanto, Levi-Strauss insistiu em que aquilo que algumas de suas críticas haviam caracterizado como seu anti-humanismo era, na verdade, abre aspas, apenas um humanismo que aprendera a lição dos mitos e dos chamados povos primitivos, fecha aspas. Um humanismo que, abre aspas, coloca o mundo antes da vida, a vida antes do homem e o respeito pelos outros antes do amor próprio, fecha aspas. Um tipo de humanismo autolimitador que tem ocupado um lugar muito modesto na tradição ocidental. Entretanto, Levi-Strauss achava que podíamos encontrar nos livros de Rousseau um modelo para essa orientação em relação à vida. Abre aspas. Rousseau não só descobriu na identificação o verdadeiro princípio das ciências humanas e a única base possível para os princípios morais. Também nos devolveu o entusiasmo por ela, que permaneceu intenso durante 2 séculos e assim permanecerá para sempre. Nessa difícil experiência, unem-se as entidades que o interesse pessoal da política e os políticos em todos os outros lugares têm procurado separar, a própria pessoa e o outro, minha sociedade e as outras sociedades, a natureza e a cultura, a sensibilidade e a racionalidade, a humanidade e a vida, fecha aspas. Portanto, Levi-Strauss apresentou-se como discípulo e sucessor de Rousseau. Procurou reviver os vislumbres de seu mestre e reafirmá-los na linguagem da antropologia do século XX. Para a infelicidade do historiador, o relacionamento entre ambos é mais ambíguo do que ele gostaria que fosse, carecendo de certo esclarecimento. É claro que há algumas afinidades entre os dois pensadores, mas elas não são tão óbvias como sugere Levi-Strauss. Ele, por exemplo, se apresenta como antropólogo profissional cujo interesse em Rousseau foi despertado pela primeira vez quando descobriu que suas próprias observações de campo pareciam confirmar as teorias do filósofo do século XVIII. Em sua primeira monografia sobre os Nambiquara e em Tristes Trópicos, Levi-Strauss ofereceu descrição da vida política dessa tribo que pareceu confirmar as teorias de Rousseau sobre as origens do poder político. Segundo Levi-Strauss, todos os anos, depois da estação chuvosa, as aldeias Nambiquara dividem-se em pequenos bandos organizados em torno de índios importantes que servem como chefes durante os meses de coleta de alimentos. Apesar de os membros do bando dependerem totalmente de seu chefe para guiá-los ao longo desse período perigoso, seus líderes não têm poder real ou autoridade claramente definida. Seu único poder resulta de sua capacidade de convencer o grupo de que é capaz de suprir suas necessidades. Se algum dia eles perderem a confiança do bando, os outros membros, um a um, se embrenharão no mato para se unir a outros grupos. Eventualmente, o bando se tornará muito pequeno para enfrentar os problemas relativos à comida ou fraco demais para defender suas mulheres, e o chefe será forçado a renunciar à sua posição e juntar-se a outro bando. Levi-Strauss poderia ter sido aconselhado a tomar muito cuidado com as generalizações a partir desses dados. Afinal, ele passou apenas um curto período entre os Nambiquara, não pôde observar todo o ciclo anual de formação e desintegração desses grupos, e seu conhecimento da língua deles era, na melhor das hipóteses, vago. Além disso, como ele mesmo enfatizou, a sociedade Nambiquara fora dizimada pelo impacto das doenças ocidentais, e os costumes observados
eram os restos deteriorados de uma sociedade antes complexa. No entanto, ele insistiu em que os índios representavam, abre aspas, uma experiência em antropologia social, fecha aspas, na qual os relacionamentos humanos podiam ser observados em sua forma mais simples possível. Baseado no trabalho realizado nesse laboratório antropológico, Levi-Strauss achou que podia fazer generalizações a partir de algumas questões fundamentais com as quais a teoria política ocidental se preocupava desde o século XVII. Abre aspas. As realidades da sociedade na Nambiquara unem-se a outras para desafiar a antiga teoria sociológica, temporariamente ressuscitada pela psicanálise, que afirmava que o chefe primitivo encontrava seu protótipo em um pai simbólico, as outras formas elementares do Estado tendo se desenvolvido progressivamente, segundo essa hipótese, a partir da família. Na base das formas mais primitivas de poder, vemos um passo decisivo que introduziu um elemento novo comparado com os fenômenos biológicos. Esse passo consiste no consentimento. O consentimento é a origem e o limite do poder. Fecha aspas. Como vemos, tal interpretação do sistema político da Nambiquara parece-se de modo suspeito com a teoria de Rousseau da vontade geral, e o próprio Levi-Strauss tinha consciência dessas semelhanças. Apesar de ele ter mencionado que existiam certas diferenças entre os conceitos de Rousseau e os seus, escreveu que, abre aspas, Rousseau e seus contemporâneos demonstraram profunda intuição sociológica quando compreenderam que atitudes e elementos culturais, como pacto e consentimento, não são estruturas secundárias, mas a essência da vida social, e é impossível imaginar uma forma de organização política em que eles não estejam presentes. Fecha aspas. Sendo um antropólogo do século XX, Levi-Strauss achava que era gratificante poder descobrir provas que confirmavam as teorias políticas contemporâneas e ligar seu próprio mundo etnográfico ao da filosofia de Rousseau. Mas, segundo outros antropólogos, não é tão óbvio que Levi-Strauss realmente tenha confirmado essas hipóteses. Edmund Leake, por exemplo, argumentou que Levi-Strauss não passou tempo suficiente com os Nambiquara ou qualquer outro grupo indígena para separar suas pressuposições e expectativas de dados concretos. Suas observações, escreveu Leake, são profecias que inconscientemente se cumprem, abre aspas, e os selvagens resultantes característicos de Rousseau estão muito longe da sujeira e da miséria normalmente encontrada nos lugares frequentados pelo antropólogo de campo, fecha aspas. Desse modo, pelo menos um pouco da semelhança que Levi-Strauss encontrou entre suas próprias observações e as teorias de Rousseau pode ter sido o resultado de uma projeção pessoal das teorias do último nas próprias experiências. Além disso, se a afinidade de Levi-Strauss com Rousseau o fez inconscientemente reformular suas observações para enquadrá-las na teoria de seu mentor, também pode ter ocorrido o inverso. Ele pode ter reformulado a imagem que fizera de Rousseau para que ela se enquadrasse em suas próprias teorias antropológicas em desenvolvimento. Levi-Strauss tinha bons motivos para enfatizar as semelhanças entre seu próprio pensamento e o de Rousseau. Como antropólogo que afirmava ter raízes profissionais na ciência social americana, suas ideias eram um pouco estranhas ao público francês. Mas, reforçando as ligações entre seu próprio trabalho e o de Rousseau, ele podia estabelecer contato com uma tradição literária e filosófica venerável na França e obter autoridade especial para veicular as próprias ideias. Isso não quer dizer que Levi-Strauss tenha distorcido propositalmente a imagem de Rousseau a fim de sublinhar as semelhanças entre o trabalho de ambos.
Ele provavelmente tentou apenas seguir os passos de um pensador que admirava muito e, embora no decorrer de 2 séculos esses passos se tenham tornado bastante indistintos, havia ainda muito espaço para projeção. Logo, parece que, no processo de reconstituição do que Rousseau realmente quis dizer e de tradução para a linguagem das ciências sociais contemporâneas, Lévi-Strauss deixou que algumas de suas crenças e desejos influenciassem as percepções que tinha de seu mentor. Uma forma pela qual isso ocorreu foi a ênfase dada às partes da obra de Rousseau que pareciam assemelhar-se às suas próprias ideias, não importando se as passagens em questão tinham ou não relevância. Deste modo, muitas das interpretações que Lévi-Strauss fez de Rousseau baseiam-se em passagens de menor interesse dos escritos do filósofo, que são tratadas como afirmações importantes de sua visão de mundo. O comentário de Rousseau em seu ensaio sobre a origem das línguas, de que devemos olhar para longe para compreender o homem, poderia muito bem ser interpretado como um gesto retórico na direção da importância do estudo de outras culturas, em vez da apresentação de um dos dogmas centrais de seu pensamento. De modo parecido, tanta sugestão de Rousseau de que os filósofos europeus dessem a volta ao mundo para estudar outras sociedades, como os seus pensamentos sobre a humanidade dos grandes macacos são encontrados nos comentários de discursos sobre a origem da desigualdade entre os homens, não no texto. Se essas informações fossem tão importantes para Rousseau como eram para Lévi-Strauss, ele certamente lhes teria dado maior destaque. Mesmo se todas essas passagens são aceitas como afirmações importantes da filosofia de Rousseau, elas permanecem muito ambíguas e suscetíveis de interpretações variadas. O historiador intelectual Arthur Leverhulme, por exemplo, baseou parte de sua interpretação de Rousseau em um comentário de discursos sobre a origem da desigualdade entre os homens, em que a humanidade dos grandes macacos é discutida. Entretanto, para Leverhulme, tal passagem demonstrava a aversão de Rousseau pelos primitivos e não o seu respeito pelos macacos. Há, além disso, certo anacronismo em algumas das interpretações de Lévi-Strauss. Ele tratou, por exemplo, uma passagem do mesmo discurso como profecia da construção de modelos nas ciências sociais do século XX, ignorando, porém, completamente o seu contexto. Rousseau, de fato, afirmou que as suas teorias sobre o estado natural deveriam ser encaradas como raciocínios hipotéticos, a exemplo do que ocorre nas ciências físicas. Mas, nas frases que precedem e seguem a afirmação de Lévi-Strauss, Rousseau deixou claro que se sentia obrigado a encarar o seu trabalho dessa maneira, não por causa das noções modernas da construção de modelos, mas porque elas eram incompatíveis com a história bíblica da criação. Por fim, Lévi-Strauss selecionou cuidadosamente passagens que confirmariam sua interpretação de Rousseau e desprezou muitas que teriam confirmado outras opiniões do filósofo. Mediante processo diferente de seleção, poderia ser construída uma imagem totalmente diferente de Rousseau. Ernest Cassirer, por exemplo, analisou a mesma coleção de obras de Lévi-Strauss e chegou à conclusão de que era a introspecção pessoal e não a interação com outras culturas que era importante para Rousseau. Para ele, da perspectiva de Rousseau, abre aspas, o verdadeiro conhecimento do homem não pode ser encontrado na etnografia e na etnologia. Há apenas uma fonte para esse conhecimento, a do conhecimento de si próprio e da verdadeira introspecção. Fecha aspas. Portanto, seria preciso, no mínimo, que Lévi-Strauss confirmasse sua interpretação de Rousseau com documentação muito maior para que pudéssemos aceitar sua definição do relacionamento deles.
embora isso não invalide totalmente o que ele escreveu sobre o assunto. Levi-Strauss é antropólogo e não historiador, e por essa razão, sua função no que diz respeito ao passado não é fornecer a descrição detalhada de um intelectual já falecido, mas criar novas ideias pela interação criativa com antigos escritores. Apesar de Levi-Strauss não ter conseguido relacionar completamente com o histórico Rousseau, a obra do mestre lhe foi muito útil na formação de uma visão mundial própria. Durante esse processo, Levi-Strauss, como todos os pensadores importantes, recriou seus próprios predecessores. Há, no entanto, outras críticas que podem ser feitas quanto ao relacionamento de Levi-Strauss com Rousseau. Podemos nos perguntar, ele realmente esteve à altura dos ideais com que se identificou ou que projetou em Rousseau? Em Tristes Trópicos, Levi-Strauss escreveu que o antropólogo deve seguir o caminho de Rousseau e, abre aspas, passar das ruínas deixadas pelo discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens para a ampla construção do contrato social, de que Emílio ou da educação revela o segredo. Graças a ele sabemos como, depois de destruída toda a ordem, ainda é possível descobrir os princípios que permitem a sua reconstrução. Fecha aspas. Terá o próprio Levi-Strauss seguido esse caminho? Indubitavelmente, ele é o sucessor do Rousseau crítico social, do Rousseau que escreveu discursos sobre as ciências e as artes e discursos sobre a origem da desigualdade entre os homens. E há alusões em sua obra a uma síntese científica que serviria como base para restabelecer ao menos a harmonia intelectual entre o homem e a natureza. Entretanto, como veremos depois, há muito poucas sugestões positivas para o futuro da humanidade. Até mesmo seus comentários sobre a tolerância e a compaixão frequentemente parecem funcionar mais como armas contra seus oponentes do que como orientações para o futuro. Como poderíamos esperar pela análise psicológica apresentada no capítulo 2, Levi-Strauss, como o próprio Rousseau, expressava muito melhor a sua compaixão pelos selvagens, distantes do que pelos próprios compatriotas. Ao que parece, Levi-Strauss não conseguiu completar a tarefa que acreditava ter-lhe sido legada por Rousseau, pois fazê-lo seria contradizer a ideologia do artesão acadêmico, que ele reverenciava. Produziu crítica severa e muito estimulante dos pontos de vista de sua própria sociedade, mas é muito pouco provável que ele um dia contribua com o próprio Emílio para a educação de seus contemporâneos.